Essa é a atividade 5 dessa semana, semana de 6 a 10 de julho. E o tema da nossa aula é o artigo de opinião e o projeto de texto. Então, que vocês sejam capazes de reconhecer as características e a organização do artigo de opinião e compreender que a produção do artigo de opinião ela é feita desse processo de etapas que se elabora e se reelabora, tá? Eu coloquei aqui 2 textos de alunos que fizeram a produção para mim na semana passada. As anotações em verde são as minhas sugestões e correções no texto. Então, eu coloquei no primeiro texto um texto que precisa melhorar bastante com a colocação das ideias, mas em geral é um aluno ou uma aluna que escreve bem, que sabe elaborar bem uma frase, mas que se perdeu na colocação das ideias. E o segundo exemplo é um exemplo que está muito próximo do que é o ideal e as ideias, e contém as ideias que eu pedi para que vocês colocassem, né? Os argumentos e a estrutura que eu exigi. E o exercício dessa aula é que vocês vão fazer um projeto de texto, preenchendo o quadro abaixo, levando em consideração as ideias que vocês já usaram na produção do texto passado. Na verdade, o projeto de texto, como o nome já diz, ele é o projeto, né? Eu ainda vou realizar o texto. Então, antes de eu realizar o texto, definitivamente, eu vou pensar nas ideias que estarão presentes nesse texto. Então, o projeto de texto serve para isso, para eu pensar em todas as ideias que estarão presentes no meu texto. Então, a gente sempre faz antes. Só que nesse caso, a gente vai fazer depois, propositalmente. Por quê? Porque eu quero que vocês analisem o texto que vocês produziram para mim. Quem não produziu ainda, tudo bem. Quiser fazer primeiro o projeto, depois quiser fazer a produção, não tem problema. Então, eu estou fazendo pós-produção, porque justamente eu quero que vocês olhem para o texto de vocês e vejam as deficiências, aquilo que está faltando. Então, olha que interessante aqui, vocês vão buscar lá. Qual foi o tema da redação da semana passada? Qual que é o problema que esse tema da semana passada gera? Você vai colocar aqui. E qual a tese que você defendeu? O que, que você defendeu lá? O argumento principal, ou seja, aquele argumento que você colocou em primeiro lugar, que era o mais importante, com relação ao impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Esse argumento principal que você usou, ele era um argumento por analogia? Um argumento de causa e consequência, de prova concreta, de autoridade, de exemplificação e ilustração? Ou é um argumento de senso comum? Você vai fazer o xizinho aqui para mim, tá? Então, qualquer coisa, reveja a atividade 2, que lá eu exemplifico e explico todos os tipos de argumentos que podem estar presentes no artigo de opinião. O artigo secundário, você usou um argumento secundário? Eu falei artigo, desculpa. Você usou um argumento secundário para sustentar a sua ideia? Não? Então coloca qual que seria, se você não colocou no seu texto, você vai perceber que faltou. Então coloca aqui para mim, se você tivesse que colocar agora, um argumento secundário. E vai também colocar aqui que tipo de argumento era esse. A proposta de intervenção é a solução para o problema, né? Na verdade, é uma sugestão de solução. Por isso que é proposta de intervenção, né? Intervenção é aquilo que eu vou intervir, que eu vou, vamos dizer assim, mexer, né? Então, a proposta de intervenção para o problema é a solução. Então, eu quero que vocês coloquem aqui a solução para o problema. É sempre bom que a gente faça a sugestão de pelo menos duas coisas, tá? Com relação ao problema. Então, você vai ver qual foi a solução que você colocou aqui. E se você não colocou nenhuma, você vai ter que colocar uma agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar para o primeiro texto do aluno. Ele colocou título, né? Lembrando que nós estamos fazendo uma redação nos moldes do Enem. Então, eu não exigi aqui no projetinho de texto de vocês o título, tá? Porque não é exigência da redação do Enem que o seu texto tenha título, tá? No caso aqui, o aluno ou aluna colocou. E aí eu coloquei para ele que o título ele tem que delimitar o tema, ele não pode ser simplesmente uma cópia do tema, tem que acrescentar algo a mais. Então o título tem que ter lá também, muitas vezes até a minha posição já pode estar embutida no título. Então eu coloquei aqui, ó, o impacto negativo dos influenciadores digitais na formação dos jovens, ou a influência negativa dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Tá? Então teria que ter alguma coisa que delimitasse o tema, porque fica muito amplo eu falar do impacto, que impacto é o positivo ou negativo, tá? Então tem que ter alguma coisa para delimitar e eu posso já colocar no título a minha posição. Se a gente fosse olhar para o texto dela e colocar aqui, qual que é o tema? O tema, se eu olhar aqui no primeiro parágrafo dela, não é
o impacto dos influenciadores digitais na formação do jovem, porque ela fala de clique, e ela só fala isso, ela não apresenta mais nada. Então, parece que o tema do texto dela é o clique. Então, ela errou aqui já o tema. O problema, ela apresenta o problema aqui no primeiro parágrafo, ó, vou olhar. Hoje em dia, basta dar um clique para saber o que acontece no mundo todo. Isso até que é bom, pois facilita algumas coisas. Só falou o lado bom e o lado ruim. O que é o ruim? Ela não explicou. Não tem um problema, tá vendo? A tese, qual que é a tese que ela está defendendo? Né? Ali não tá insuficiente. Então, quando ela for fazer ela ou ele, né? Tô me referindo a ela porque é pessoa, ela vai precisar repensar nessas ideias que faltaram no texto dela. Então, o legal dessa atividade que vocês estão fazendo pós é que vocês vão pensar nas ideias que faltaram. Ah, ela usou algum argumento, que nem aqui. O segundo parágrafo dela poderia ter sido a introdução. Tem mais ideias do que a própria introdução. E o texto dessa pessoa é muito interessante porque ela foge do tema o tempo todo, né? Então, apesar de escrever muito bem, tá? E aí eu coloco as orientações. Já o segundo exemplo, a gente já consegue, né, subtrair aqui a tese, o problema, o argumento principal, tá? Então eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia do que seria um texto que está ali dentro do esperado, tá? Eu não vou comentar, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Então é isso que eu quero que vocês façam. Deem uma olhadinha na correção que eu fiz no texto dos colegas de vocês, tá? Então, um texto que fugiu do tema, embora o aluno escreva muito bem, e um texto que está muito dentro do esperado, que seguiu as minhas orientações, que colocou os argumentos, ó, tá vendo? Aqui coloca argumento de exemplificação, aqui também de novo, aqui conclui, coloca a solução, a proposta de intervenção para o problema, vendo? Eu só acrescentei algumas ideias para que, né, o texto fechasse, para que ficasse tudo certo, tá? Então eu quero que vocês façam essa atividade e me enviem pelo link. Quando vocês forem me enviar pelo link, vocês vão perceber que não tá assim em forma de tabela, mas as respostas chegando para mim é o que interessa, tá bom? Então, boa atividade e qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição.